Continuando mais uma aula do nono ano, o assunto de hoje é Teorema de Pitágoras. Vamos dar continuidade, a gente já demonstrou esse teorema utilizando as relações métricas no triângulo retângulo na última aula e hoje a gente vai ver algumas questões e recordar o teorema, né? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas do comprimento dos catetos. Então, está aqui uma representação do triângulo retângulo, que tem como catetos o lado C e o lado B, e como hipotenusa, o lado A. O que o teorema diz é o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é isto que diz o teorema de Pitágoras. E como a gente já viu, ele foi demonstrado, uma das formas de demonstrar ele foi através da, das relações métricas. Bom, um pouquinho de história a princípio. Pitágoras foi um matemático que nasceu na ilha de Samos, na Grécia Antiga, por volta de 560 a.C. Bom, ele foi uma pessoa que descobriu esse teorema, né? Descobriu esse teorema, começou a estudar bastante ele, fundou até uma escola, a escola pitagórica. Porém, ele não foi a primeira pessoa a descobrir essa relação. A relação que nos triângulos retângulos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os babilônios que descobriram esse teorema por volta de 1000 a 1200 anos antes do próprio Pitágoras descobrir. Então, os babilônios já entendiam essa relação bem antes do próprio Pitágoras, né? Por volta de 1000 a 1200 anos antes, né? Por volta de 1200, por volta de 1600 a 1800 a.C. Bom, os ternos pitagóricos são números, são três números, são triplo. São três números, A, B e C, que obedecem à relação A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. São chamados de ternos pitagóricos, né? Então, são números que obedecem essa relação. Como exemplo de ternos pitagóricos, a gente tem os números 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 são ternos pitagóricos por quê? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 9 mais 16 igual a 25, de fato. Outro exemplo de terno pitagórico é 6, 8 e 10. Também obedece essa relação. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. 100 é 10 ao quadrado. Um outro, por exemplo, é 12, 16 e 20. 12, 16 e 20. São um terno pitagórico? São. Você pode fazer a conta aí. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Somando os dois, vai dar 400, que é 20 ao quadrado. E se tu perceber, o que a gente fez aqui foi o seguinte. Dessa primeira lista de números para a segunda, o que eu fiz foi simplesmente multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 5 vezes 2, 10. Legal, né? Do mesmo modo, para sair do 3 e ir até o 12, o que eu fiz foi multiplicar não por 2, mas agora eu multipliquei por 4. Do mesmo modo, para sair do 4 e ir até o 16, eu multipliquei por 4 também. Do mesmo modo, para sair do 5 e até o 20, eu multipliquei por 4. Ah, professor, então se eu pegar 3, 4 e 5, multiplicar eles por um certo valor natural, um certo número natural, então eu vou obter novos números que também obedecem a essa relação. Sim, se eu multiplicasse, por exemplo, em vez de 4 fosse 5. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5, 20. 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado tem que dar 5 vezes 5 ao quadrado, que é 25 ao quadrado, né? Então,
Vou só escrever 15, que é 3 vezes 5 ao quadrado, mais 20, que é 4 vezes 5 ao quadrado, tem que ser igual a 25, que é 5 vezes 5 ao quadrado. Então, essa relação tem que dar certo. 225 mais 400 é igual a 625. Então, a ideia é essa, para você descobrir novos tetos pitagóricos, pega 3, 4 e 5 e multiplica por números inteiros. Mas você tem que multiplicar pelo mesmo número, tá? Não adianta multiplicar o 3 por 2 e o 4 por 5 e o 5 por 6. Não vai dar certo. Você tem que pegar os três números, o teu terno pitagórico, e multiplicar por um mesmo número. Por exemplo, posso multiplicar por 10 aí. 30, 40 e 50. 900 mais 1.600, somando tudo dá 2.500, que é a mesma coisa que 50 ao quadrado. Questão 1. Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Então, está aqui o portão, ele colocou uma viga, e o portão tem 4 e 5. A pergunta é, qual é a medida do comprimento X da viga desse portão? Perceba que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Ele quer saber justamente a minha hipotenusa, que é x. Então, tu sabe, pelo teorema de Pitágoras, que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente sabe isso. Sabe que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 9 mais 16. X ao quadrado vai ser 25. Aí se pergunta, que número multiplicado por ele mesmo é 25? Ou seja, a raiz de 25, que é 5. E de fato, né, tem que ser 5. Por quê? Porque 3 e 4 são dois dos três números que formam um terno pitagórico. O terceiro número é o 5. Então, se em todo triângulo retângulo, se os catetos valem 3 e 4, a hipotenusa tem que valer 5. Questão 2. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na calçada, conforme mostrado no desenho. Qual é o comprimento de madeira utilizado para a construção dessa rampa? Então, ele está perguntando justamente o valor de x. E, novamente, a gente tem um triângulo retângulo aqui, que é um triângulozinho aqui, ó, que tem como catetos 8 e 6. E a hipotenusa x. Novamente, aplicação básica do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, 64, né? 8 vezes 8. 6 ao quadrado, 36, que é 6 vezes 6. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100. X vai ser simplesmente a raiz quadrada de 100, que a gente sabe que é 10, né? 10 vezes 10, 100. E de fato, ó, perceba, os números foram 8, foram 6, 8 e 10. 6, 8 e 10. Novamente, são ternos pitagóricos. Né? 6 é 3 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. E 10 é 5 vezes 2. Né? Então, não precisa utilizar o teorema de fato para calcular o x. Se tu percebeu que 6 é 2 vezes 3 e 8 é 2 vezes 4, então a hipotenusa tem que ser 2 vezes 5, que é o 10. Questão 3. Brincando com um pedaço retilíneo de arame, João foi fazendo algumas dobras até que o arame ficasse conforme mostrado na figura. Dobrou primeiramente no ponto B, em segundo no ponto C e por último no ponto B, formando o segmento BDB. Sabendo que após formar não sobrou nenhuma, tudo isso aqui não teve nenhuma sobra, pode-se afirmar que o comprimento desse pedaço retilíneo de arame é. Então ele quer saber quanto de arame ele utilizou. Bom, para saber quanto arame ele utilizou, eu tenho que somar todas as dimensões, né? Eu tenho que somar AB mais BC mais CD mais BD.
Tenho que somar todas essas medidas. Eu tenho 3 delas. Eu tenho AB, tenho CD e tenho DB. Mas eu não tenho esse aqui, que é o X. Eu não tenho essa medida, que é justamente a medida DC. Então, vou ter que ir atrás dela, né? Mas aí tu percebe que essa medida é um cateto do triângulo retângulo. Então, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Tu sabe o seguinte, sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado no C a gente repete. E 8 ao quadrado, 64. Então, basta passar esse 64 para o próximo membro, né? Então, tu vai obter, na verdade, x ao quadrado igual a 100 menos 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36. E se tu tirar a raiz de 36, isso vai dar 6. Então, x vai ser igual a 6. De fato, tem que ser igual a 6. Novamente, a hipotenusa é 10. Um cateto vale 8. Aí tu percebe, 10 é 5 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Se eu estou no triângulo retângulo, a hipotenusa é 10 e um cateto é 8, o outro tem que ser 6, que é 3 vezes 2. Agora basta a gente somar, fazer essa soma. Então, AB, 5. BC, 6. CD, 10. DB, 8. 5 mais 6, 11. 11 mais 10, 21. 21 mais 8, 29. Letra A. Então, essa foi a aula de hoje, sobre o teorema de Pitágoras.